vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Eixo Jética. O tema de hoje é Exu e a comunicação, metodologias da oralidade. Para esse tema, estou trazendo uma pessoa que eu digo que eu sou a presidente do fã-clube dele. Os outros podem ser fãs, mas eu sou a presidente do fã-clube. Ele que é meu sábio guru, meu professor. Eu vou deixar ele se apresentar porque ele não gosta que fique dizendo que ele é doutor. Então, eu não vou dizer. Então, professor Márcio, meu querido, sua bênção, se apresente. Olá, Claudinha, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Eu sou o Márcio de Jagum, Iaô, há muitos anos no Candomblé, dedicado a tentar entender essa complexa, rica e interessante cultura iorubá, e gosto muito de dividir espaços de reflexão, espaços de abstração sobre isso. Por isso eu estou muito feliz aqui com você, com vocês. Felicidade é minha, professor. Professor, vamos falar do seu último livro, né, que o senhor fala que é Compreendendo a Anagologia Educacional, essas metodologias. Porque, por exemplo, na nossa religião, a gente está o tempo todo falando, né, que principalmente Candomblé, que é as matrizes afros, vivem de oralidade. Tudo é oralidade, né? E eu acho interessante que a gente fala muito disso lá, mas quando a gente fala de educação, assim, no método ocidental, apesar dela estar escrita, só que assim, a gente não deixa de se comunicar oralmente, né, professor? E eu não sei por que, aí o senhor vai desmembrar isso aí, não se coloca, não, se vê como a oralidade não é uma coisa educacional, mas a educação não está desligada da oralidade, porque uma coisa não é válida e aqui ela é. E aí, quero que o senhor explique primeiro isso, depois a gente vai voltar realmente na sua pesquisa sobre oralidade, falando dentro da nossa religião. Mas me deixava essa questão da educação ocidental não aceitar o método oral. A comunicação é fundamental ao ser humano. A comunicação está presente em diversas maneiras da nossa cultura. Nós temos comunicação escrita, não escrita, temos comunicação através das grandes mídias, temos a comunicação mais íntima, mais pessoal. A comunicação, ela, como disse você, é um eixo fundamental na educação, por exemplo. Agora, quando a gente pensa a metodologia oralidade, como transmissão de saberes, é preciso fazer uma distinção. Por quê? Na nossa cultura ocidental, a oralidade, enquanto metodologia de transmissão de conhecimento, de saberes, ela é vista, percebida com uma certa negatividade, um enorme preconceito. Que negatividade é essa? Nós, no Ocidente, olhamos para as culturas orais como se nelas faltasse alguma coisa, houvesse uma falta de escrita, uma ausência do registro, a carência de livros, como se fosse uma cultura, ou fossem culturas que estivessem mais próximas de um primitivismo. Então, há um olhar preconceituoso e negativo em relação aos sistemas orais. Mas os sistemas orais são, ou as culturas que neles se estabelecem, são completamente preparadas, organizadas, metodologicamente alicerçadas na comunicação não escrita. E há uma série de cuidados. Não é por falta de caneta, nem de papel, nem de lápis que a transmissão é oral. Esse é o primeiro ponto.
analisando aquele sistema que está estruturado para isso. No caso dos iorubás, por exemplo, parte-se do pressuposto que a palavra tem poder, a palavra tem axé. Os iorubás acreditam que Olorum, o Criador, miticamente soprou vida, animando os corpos. Portanto, todas as vezes que nós, corpos humanos, balbuciamos palavras, nós espargimos uma partícula desse Criador. Por isso a palavra tem encanto, a palavra tem axé, a palavra tem poder. Então, esse é o primeiro princípio filosófico. Segundo, eles entendem que a comunicação enquanto meio de educação deve ser pautada numa certa dosimetria. Não basta pegar um livro, registros escritos e entregar de pronto para alguém. Eles entendem que essa comunicação, essa educação vai sendo construída na interlocução. Vai se dosando o conhecimento a partir da percepção do momento de cada um. Um exemplo clássico. Uma criança de 5 anos pergunta como nasceu. Ela merece, ela tem que ter uma resposta. Só que essa resposta será dosada de acordo com a maturidade daquela criança naquele momento. Sim. Se aquela mesma pessoa, aquele mesmo indivíduo, aos 15 fizer a mesma pergunta, a resposta vai ser diferente. Né? Então, isso é uma dosimetria através da oralidade. E esse sistema oral, ele é extremamente eficiente e organizado. Né? Nos iorubás, por exemplo, tinham formações específicas para os acauê, que em outras culturas africanas são chamados de griots, aqueles que conservam, que memorizam os dados, as informações, as histórias, para que a palavra não se perca, como aqui no Ocidente. Já no Ocidente, a palavra, além de partir de uma negatividade, parte-se também de uma dúvida. Mas quem garante se isto que o Márcio falou é realmente verdadeiro ou é uma versão deles? Por isso que, quando eu digo que no sistema da oralidade tudo é muito bem estruturado, é porque a palavra ganha uma conotação muito mais importante, porque ela é o registro. Então, ela não pode falhar. A palavra lá, então, ganha um peso, um caráter de veracidade. A palavra é o contrato. Quando eu digo eu vou na sua casa, eu vou mesmo. E não é como aqui, que a gente, eu passo lá, beleza, a gente se vê, vamos marcar. Isso é praticamente uma fórmula de se evitar o encontro, de se postergar a reunião. Não, como naquele sistema a palavra é a base, se eu digo vou, vou mesmo. Se eu digo não, é não mesmo. Como o ditado iorubá, beni ni beni, raraô ni raraô. Sim é sim, não é não. Então ganha-se uma força incrível, né? Tudo é estruturado a partir da oralidade. Eu me lembro, uma das inspirações para essa pesquisa que redundou no livro que você citou, a Nagologia Iorubá, eu chamei de Nagologia Iorubá, né? A metodologia de ensino, a ciência educativa iorubá, quando eu vi o Museu Nacional em Chamas, aqui no Rio de Janeiro. Uma imagem fortíssima, marcou certamente a memória de muitas pessoas quando viram aquilo acontecer na Quinta da Boa Vista, e a primeira sensação que nós tivemos, pelo menos digo por mim, que eu tive, é que a nossa história acabou, foi incinerada, né? Acabou nossa história. E aí, imediatamente me veio a seguinte pergunta, mas e eles que vieram para cá sem um registro, não montaram uma biblioteca, não tinham nenhum museu, não edificaram nenhuma escola formal, pelo menos como as nossas? Como a história deles não queimou, em que pese todas as perseguições, o drástico período da escravização humana e por aí afora?
E aí eu comecei a entender, pesquisar, etc. e tal, que o sistema oral ele é impermeável às enchentes, ele é protegido contra os incêndios e consegue perfeitamente transitar, fluir, inclusive em relação às opressões, perseguições. Nenhum livro deles poderia ter sido destruído, a memória deles não foi queimada, não foi jogada ao mar, a memória deles não foi queimada numa fogueira, porque a oralidade, o sistema da oralidade, da forma como eles estruturaram, é bastante eficiente, eficaz. Então há um borogodó nisso tudo, né? Tem alguma mandinga. O fato deles terem sobrevivido a tudo isso com o sistema da transmissão oral não é um acaso. Eu insisto muito, isso é uma enorme arrogância nossa do Ocidente. Achar, deu tudo certo, as histórias, os contos sobreviveram. Não, como se fosse uma casualidade. Não é. Há uma metodologia para resistir a tudo e a todos. E a gente aqui, no Brasil, está vendo, por exemplo, que funcionou, que deu certo. O Rampatabeba, que é um autor africano muito interessante, acerca da oralidade, em linhas gerais, diz que no Ocidente nós duvidamos da palavra, né? Nós costumamos dar muito mais importância, muito mais valor àquilo que foi escrito, como se o que está escrito não fosse registrado por pessoas. Então o problema não é o que a pessoa diz ou o que a pessoa escreve. A questão é a credibilidade daquele que transmite a comunicação. As mentiras também podem ser escritas. Tá? Estão aí os fóruns judiciais repletos de discussões acerca de mentiras que foram registradas ou que foram duvidadas, mesmo sendo formais e inscritas no papel. Então, desculpa se eu estou me estendendo muito, não, mas professor. É interessante a gente também refletir sobre uma pergunta bastante pertinente, talvez até preambular, preliminar a tudo isso, né? O que é escrita? O que é escrita? Porque quando a gente diz os iorubais, por exemplo, não tinham escrita, nós estamos nos referendando, nós estamos tomando como paradigma a escrita cursiva. Mas há muitas maneiras de se ler e escrever sem que seja no método cursivo. Por exemplo, os desenhos rupestres. Se eles tinham naqueles desenhos a significante e significado, e quem conseguia olhar para os desenhos entendia a mensagem, eu posso entender isso como escrita. Os iorubais, há milhares de anos, têm o seu método de sabedoria que eu chamo de ifalogia, né? O culto a Ifá, este denominado de ifaísmo, mas a metodologia de transmissão da sabedoria através daqueles códigos de saberes, eu tenho chamado de ifalogia, até para dar uma conotação científica a tudo isso. Há método nisso. Então, eles partem do pressuposto que a sabedoria está posta, foi posta por Deus, pelo Criador, neste mundo, por exemplo, e que nós vamos descobrindo à medida em que amadurecemos, à medida em que nos empenhamos e vamos adquirindo virtudes, nós vamos depreendendo, descobrindo essa sabedoria. E eles partem do pressuposto que há vários percursos para a gente encontrar essas virtudes e esses saberes. São os caminhos de Odu, os caminhos do destino, do percurso de vida. Eles acreditam que são
250, são 16 os principais, e cada um dos principais tem mais 16 afluentes, digamos assim. Então são 256 ao todo, 16 vezes 16. 256 caminhos. E cada um desses caminhos tinha um símbolo escrito. E cada vez que eles viam esses símbolos, eles compreendiam seu significado. Portanto, havia um registro escrito, havia uma leitura e havia uma conclusão, um aprendizado, uma compreensão acerca disso. Portanto, eu vou entender que havia registro escrito e havia leitura. Então, eles tinham como escrever, e escreviam, mas a transmissão dos saberes através da oralidade é um sistema convincente e do qual eles estavam convencidos de que era extremamente eficaz e eficiente. Eu tenho pensado muito, até porque quando eu comecei a estudar Yorubá, coincidentemente com o senhor, né, eu tenho pensado muito em várias coisas, mas assim, primeiro que eu sinto, vejo a necessidade de se compartilhar mais a filosofia iorubá dentro das casas de matriz afro. E aí, quando eu fui aprender, falei que eu ia aprender Iorubá, as pessoas pensam muito que quem está aprendendo Iorubá é como se fosse aprender inglês, francês, espanhol, né? A gente vai lá, aprende o significado das palavras, junta tudo e já sabe o que é. E quando não é. E aí eu vejo duas coisas. A primeira é que a gente, até para aprender tudo isso, né, a gente passa a maior parte do processo se desconstruindo, né, professor? Porque senão a gente também não consegue entender. Se a gente quiser trazer tudo, todo ensinamento, toda a filosofia, para traduzi-la o tempo todo para muito perto da gente. Aí a gente se afasta dela. Então a gente acaba tendo que se desconstruir para poder se aproximar dela. Tô viajando muito ou é mais ou menos isso? Não, é exatamente isso. Então, e aí, pensando nessas coisas assim, tem um trecho do livro do senhor que o senhor fala que o Yorubá, que é um idioma litúrgico, né, oficial do candomblé, o senhor diz, mas que ele significa também uma língua de resistência cultural identitária. A gente fala muito disso, mas como eu digo, o exegética, ele é tanto para a gente poder falar um pouco mais da filosofia para o nosso povo e também deixar um material para quem não é do meio, que são, no caso, os meus colegas, os acadêmicos, que estão sempre me perguntando. E então, assim, eu queria que o senhor esmiuçasse quando o senhor se refere a isso, ao idioma como uma língua de resistência cultural e identitária, porque também a gente fica colocando muito a língua iorubá como uma língua, um outro jeito de falar as palavras, né? E não consegue trazer tanto o sentido da língua, o quanto que ela, em cada palavra, o universo que tem dentro dela, né, professor? Que a gente começa até pelo unicor, que o sentido não é a pura tradução do aprender e ensinar, né? Ele é muito mais que isso, né? Vem trazendo todo um compartilhamento, né? Toda uma sabedoria, todo um querer aprender. Aí eu queria que o senhor desmembrasse um pouquinho mais essa sua colocação do livro, professor. Pois bem, ainda essa semana eu fiz uma palestra lá na UF, em Niterói, no campus do Gragoatá, no Instituto de Filosofia. Estávamos num momento de celebração com estudantes africanos que fazem intercâmbio conosco aqui no Brasil. E falávamos sobre o idioma iorubá, sobre
os nossos cursos, nossas disciplinas de Yorubá na universidade, etc. e tal. E eu destacava exatamente esse ponto. Não nos basta pensar o Yorubá como uma língua, como um idioma, como uma decifração de códigos gramaticais, como a gente faz com línguas ocidentais, sem querer desmerecer a importância delas, né? Todas elas têm o seu valor, óbvio, têm a sua importância, têm a sua carga cultural, né? No melhor e no pior dos sentidos, mas para que a gente possa se integrar a esse idioma, a gente precisa conhecer alguns valores atinentes àquela cultura. Todos os idiomas são decorrências culturais. Os idiomas não são destacados da sua cultura. Os idiomas são pendurucalhos do grande guarda-chuva cultural. Os idiomas carregam, por exemplo, enormes preconceitos raciais, como o português, que tanto ainda pesa em termos de pejorativos à cor negra, né? Não apenas no adjetivo cor, mas fazendo referências étnicas, o que é muito grave, é muito sério, e nós perpetuamos isso até hoje. Felizmente, temos tentado desconstruir, temos tentado rever certos vocábulos a partir desse letramento racial. Então, para a gente entender o Yorubá, a gente precisa também entender o guarda-chuva cultural. Por exemplo, entender que naquela cultura o tempo é percebido não de forma linear, mas de forma sincrônica. Para eles não existe essa linearidade de passado, presente e futuro, início, meio e fim. Para eles, o tempo acontece simultaneamente. Passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Isso rompe completamente os nossos padrões. Daí a gente entende, por exemplo, que os verbos na língua iorubá, conhecendo essa peculiaridade da cultura, né, da sincronicidade do tempo, os verbos em iorubá não declinam com o tempo. Os verbos iorubá permanecem sempre no infinito, no infinitivo. A gente tem partículas pré-verbais que, às vezes, nem sempre, darão um indicativo do tempo do verbo. Outras vezes, não. E aí a pergunta óbvia, né? Mas como é que eu sei se eu estou me referindo a passado, presente e futuro numa língua que não se escreve, só se fala, né? Historicamente, tradicionalmente, originalmente? Nos conectando. Eu preciso não apenas despejar palavras, enunciar frases, eu preciso me conectar com o meu interlocutor e perceber se ele me entende e ele se conectar comigo para que tudo que eu digo faça realmente sentido. É uma língua em que há uma integração não só linguística, idiomática, mas uma integração corporal. A gente usa o corpo como lousa, né? E a palavra como giz para escrever, para inscrever. Portanto, entender isso é tratar esse idioma de forma culturalmente diferente, ímpar, singular, conhecendo, percebendo essas peculiaridades, esses nuances. Nem todas as traduções em português, pura e simplesmente, vão dar conta das semânticas, dos significados. Eu não posso simplesmente traduzir ori como cabeça, porque em português eu vou entender semanticamente cabeça como um membro do corpo, um pendurador de orelhas. Né? Mas para o Yorubá a cabeça não é só isso. Para o Yorubá a cabeça é uma divindade pessoal que tem a ver com autonomia, que tem a ver com liberdade, que tem a ver com espírito. Enfim, ou eu inscrevo por escrito em Yorubá,
né, no texto, a palavra em Iorubá e não aportuguesada, ou eu vou ter que encher o meu texto de notas de rodapé, como às vezes eu faço, justamente para destacar essas nuances todas. Às vezes as pessoas dizem, mas professor, deve dar um trabalho danado, botar aquilo ali em Iorubá, eu não sei, não consigo entender. Mas o importante é entender que, se está escrito na língua de origem, há ali um símbolo de que aquela palavra deve ser entendida como na cultura de origem e não como na cultura de chegada. Quando eu digo Exu, eu não posso entendê-lo da forma demoníaca, preconceituosa, descontextualizada que o aportuguesamento confere a esse vocábulo. Eu preciso entendê-lo como está em Urubá, eu preciso fazer o exercício de buscar na sua origem como este substantivo personativo era pensado. O senhor, quando comentou da questão da língua, né, que precisa até de uma expressão corporal mesmo, para dar o sentido do que se está falando para alguém, né? Eu lembrei que tem pesquisas que falam sobre a escrava Anastácia, que fala do quanto ela foi à frente do tempo, desbravadora, mas tem uma palavra que agora eu não me recordo, mas enfim, as pesquisas mostram que aquela foto que a gente vê que ela está com a boca como é que é o nome daquilo? Amordaçada, né? Eu até então eu achava que era só algo que tampava assim, mas não. Era uma bola cheia de espinhos dentro. Não sei se o senhor sabe disso e tal. Você só deve saber que o senhor está 1000 anos na minha frente. Enfim, que era para que ela, porque assim, ela se comunicava muito, ela articulava muita coisa, né? E aí colocar aquilo para ela não emitir som nenhum. Só que ela conseguia, né? Ela tinha uns códigos de olhares, ela continuou mesmo usando aquilo, se comunicando, se fazendo entender e tocando todo o movimento que ela já fazia. E eu acho como que a gente se perde nisso, né? Porque acha isso muito louco e ao mesmo tempo quem nunca conheceu a mãe só pelo olhar, né, professor? O pai só pelo olhar, né? O tom de voz, né? O tom de voz, o tom como o nome era chamado, né? Fulano, já tem uma Às vezes até o conotação. silêncio, né, professor? Era Sim, o uma forma de silêncio fala, comunicação, né? claro. Silêncio fala, não há dúvida. Aí a gente vai sempre Ah, criticando. perdão, não, conclua, desculpa. Eu me lembrei da segunda parte da sua pergunta que eu não tinha abordado. Desculpa. Não, pode ir, que eu ia só falar isso. A gente está sempre criticando algo que às vezes a gente até pratica, mas não aceita. Que aí é a questão do racismo, que não é o nosso foco hoje. Nosso foco hoje é sobre a questão da oralidade. Mas vai para a segunda pergunta, porque eu quero trazer o senhor já para dentro dessa oralidade, para dentro dos barracões. Mas não há dúvida que esse racismo estrutural também perpassa, infelizmente, a própria percepção da oralidade, né? Como a gente falou de início. Sim. Mas a segunda parte da sua pergunta anterior era acerca da forma com que eles ensinam e aprendem. Uhum. Tem um livro que eu escrevi chamado Ko Yorubá. É um livro de gramática, né? Dedicado a entender como a língua iorubá se processa, como ela pode ser depreendida a partir de tudo isso que a gente está conversando, e propositadamente usei esse verbo, ko, que significa ao mesmo tempo. Portanto, é um verbo polissêmico, tem mais de uma semântica, mais de um significado. Ele, ao mesmo tempo, quer dizer ensinar e aprender. Eu acho isso belíssimo, riquíssimo, né? Um verbo monossilábico, ko, uma única sílaba, que significa, ao mesmo tempo, ensinar e também aprender. Portanto, para eles, ensinar e aprender é uma coisa só.
Esse N na frente, um có, é uma marca do tempo gerúndio, né? É um indicativo de que eles estão ensinando e aprendendo num processo gerúndio, num presente contínuo. É isso. Professor, uma outra coisa. O senhor também, lá no livro do senhor, o senhor talvez isso não faça tanta coisa, mas só para entender, o senhor dá um destaque quando diz que em 988 a educação infantil começou a ser reconhecida pela primeira vez e foi colocada como parte integrante da Constituição, depois em 1990. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Porque por algum motivo eu achava que fazia parte, tipo, eu passei na escola em 88, eu já já estava um bom tempo no colégio, entendeu? E aí, porque o senhor deu destaque disso, então o senhor, por favor, me diga que aí a gente vai à frente. Os estudos acerca da infância, eles ganham muita relevância nas últimas décadas. Curiosamente, demoraram muito a aparecer nos nossos ambientes de estudo, nas nossas academias. Mas nas últimas décadas a gente começa tanto no Brasil quanto no exterior, há trabalhos fabulosos sobre isso. Eu destaco o grupo Quequerê, aqui da UERJ, liderado pela minha querida Estela Caputo, na Universidade de Braga também, pelo professor Sarmento e tantos outros por aí afora, mas eu destaco a percepção da infância por vários prismas, por vários ângulos. A infância como um fator meramente cronológico para uns, para outros um fator cronológico mais com um atravessamento social. Como a infância é entendida e percebida na sociedade, pela sociedade, como a criança, nas suas diversas fases, é respeitada ou não, como um elemento não apenas de depositar informações, mas de trocar saberes, né? Enfim, só isso já valeria um podcast inteiro, talvez fosse até pouco. Mas no Brasil isso não foi diferente. A gente vai perceber como os registros históricos, né, de um passado recente mostram torturas que aconteciam nas escolas de maneira institucional. As crianças eram torturadas, violentadas fisicamente, humilhadas publicamente. Isso acontecia e há quem diga que faz falta, né? Por absurdo que possa parecer, há quem diga que faz falta, que era melhor. Enfim, tudo isso no livro eu destaco através dos marcos legais, dos chamados marcos regulatórios, né? Quando o ensino infantil vai ganhando uma conotação diferente. Óbvio que há muito a se fazer, não só no ensino infantil, mas em todos os espaços de conhecimento, de fundamental, médio, superior, de pós-graduação, há muito que se fazer. Mas não há dúvida de que há uma percepção continuada de que é preciso rever as nossas formas de levar conhecimento, de trocar conhecimento, de propor conhecimento às crianças. É preciso, né, fundamentalmente entender o ensino fundamental. Isso parece contraditório, né? Parece contraditório. A gente precisa rever muita coisa, né? A gente precisa entender que a escola precisa ser um ambiente agradável, não apenas obrigacional, mas agradável. A presença daquela criança, que esse ambiente precisa ser acolhedor, que esse ambiente precisa ser
flexível o suficiente para entender as diversidades, tanto cognitivas, quanto sociais, quanto culturais. O ensino não pode estar pronto. Ele nunca está pronto. Como é que eu vou pegar um modelo educacional aplicado, né? Olha como essas palavras são duras, né? Um modelo educacional aplicado no Rio de Janeiro e aplicar no interior de Roraima. Não porque o Rio de Janeiro seja melhor ou seja pior do que Roraima, mas há peculiaridades culturais, há peculiaridades de saberes, de vida, prioridades, questões do cotidiano completamente diferentes. As próprias percepções, né, professor, são diferentes, né? Não há Elas vão dúvida. variando. E por isso, nesse livro, para entender a metodologia Iorubá, eu cito esses marcos regulatórios, essa transição da legislação brasileira, e cito também o nosso querido Paulo Freire, uma referência internacional de sensibilidade educacional, antes de tudo. Sensibilidade, de humanitarismo, de respeito às diversidades. Quando Paulo Freire propõe sempre, de forma seminal, basilar, originária, que a educação precisa chegar ao educando, compreendendo o seu meio, para facilitar, favorecer essa compreensão, né? Aquela velha história, Ivo viu a uva. O garoto nunca conheceu ninguém chamado Ivo e nunca viu uma parreira. Como é isso? É diferente. Então, a educação ela tem que estar sempre sendo construída a partir do meio e não a partir de modelos prontos. E falo no livro o quanto essa sensibilidade de Paulo Freire, por exemplo, se aproxima de uma percepção cultural dos iorubás. O quanto a cultura iorubá, nas suas metodologias de ensino, tem de Paulo Freire, né, intuitivamente, quanto Paulo Freire intuitivamente tem dessas culturas. Né? Essa proximidade se dá de uma forma de percepção humanitária. Por exemplo, entre os iorubás, repito, a transmissão de cultura nunca foi um acaso. Ela foi um método. Só que nesse método, as salas de aula não se organizam por idades cronológicas das crianças. Não tem uma salinha do CA de 3 a 5, de 6 a 8, não. As salas de aula são mescladas entre crianças e idosos. As salas de aula sequer têm paredes. Originalmente, nessa tradição, as salas de aula são a natureza. A sala de aula é a cozinha do terreiro, a sala de aula é o barracão, a sala de aula é a encruzilhada, a sala de aula é a praia, porque os jovens e as crianças estarão em todas as ambiências, ensinando e aprendendo continuamente. Como diz um professor meu, chega a ser bonito isso. E é mesmo, é encantador. Eu digo, a nossa religião ela é muito bonita, porque ela vem de toda essa visão, né, professor, que a gente ainda falta um bocadinho para a gente se aproximar dela. Eu assisti, tem um pouco mais de um ano, a entrevista de uma neurocientista brasileira, mas ela atua fora do país. E achei muito interessante quando ela estava comentando a época. Ela estava com uma filha de 4 anos e aquela coisa de trabalhar, né, e ter que levar filho para a escola, não sei o quê. E a filha dela estava muito, muito sensível e tal, por causa de uma boneca. Agora não lembro se ela esqueceu em algum lugar, se ela tinha perdido a boneca. Eu sei que a questão envolvia uma boneca. E a menina estava muito mal. E aí ela comentando sobre isso, né? E ela entendendo aquele momento da filha, mas também tentando agilizar, né, de uma criança, de ter que levar para algum lugar para depois trabalhar. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E olha que eu tenho 3 filhos. E aí ela falando dessa questão, né, da gente às vezes até dizer para a criança: nossa, você está sofrendo por isso?
Só que aqui, porque o nosso sofrer hoje é o quê? É pagar boleto, né, professor? É chegar no horário, é dinheiro na conta. Então, assim, dessas questões, por isso que quando eu estava falando para o senhor das percepções até das crianças, né? Independente, não estou nem falando de regiões extremas, mas até dentro mesmo do próprio colégio, as percepções, mesmo na mesma idade, vão ser diferentes, né? Da forma deles entenderem e assimilar o que está sendo escrito, porque o aprendizado ele não é só do que, como o senhor estava colocando, depositado, né, do que é dado, né? Pois é, no tocante às crianças, por exemplo, como você acabou de mencionar, o exemplo da boneca, veja como nós adultos esquecemos que somos crianças, que a criança que existe em nós nunca deixou de existir. A criança não cronológica, mas a criança enquanto sentimento. Né? Uhum. A infância é um sentimento para os Yorubais. A infância é divina. A infância não é cronologia. A infância é estado de espírito para os Yorubais. Eu me pergunto o quanto de real existe na relação de uma criança com uma boneca e o quanto de mentiroso, de falso existe da relação entre nós e um boleto. Né? Quem é que está sendo bobo? Quem está sendo idiota sofrendo por uma boneca ou por um boleto? Eu não sei. Tendo a Verdade. entender que as crianças são mais sábias. Mas, por exemplo, o próprio culto a Ibeji, entre os Yorubais, é um culto ao sentimento da infância, ao resgate da infância. É um culto que propõe para nós adultos, né, relembrarmos, revivermos e nos inspirarmos pelos sentimentos que a infância pode oferecer, como, por exemplo, o perdão. As crianças perdoam fácil, perdoam rápido, coisas que nós adultos aprendemos que a maturidade, que a seriedade nos impõe não perdoar, não esquecer os males. As crianças sorriem com facilidade, enquanto nós adultos achamos que isso é bobeira. A gente vive numa sociedade em que chamar alguém de infantil virou xingamento, quando devia ser elogio, né, Cláudia? Uhum. Verdade, verdade. Professor, e assim, porque é muita coisa para falar e a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria, mas claro que nós gravaremos outros episódios, isso é fato, tá? Isso já não é um convite, não, tá, professor? Quando a gente fala, Exu é a comunicação, né? Porque Exu, pensando Exu mitologicamente, a gente pensa em um ser não infantil, um ser maduro, um ser adulto, né? E aí a gente fala muito de Exu é a comunicação, que é o que comunica, e a gente faz as rezas, a gente faz tudo que a gente diz que a gente precisa falar, a gente precisa botar as palavras para fora, tanto é que a gente esquenta as palavras, né, com a tarê, com o gin. E aí eu pergunto para o senhor, em que momento, aonde que entrou Exu com a comunicação, com esse poder da fala, pelos seus estudos? Bom, duas questões aí importantes para serem pontuadas. Primeiro, nós personificamos Exu como um ser adulto, até porque ele rege algumas situações, algumas circunstâncias da vida que se produzem mais na fase adulta, como o sexo, por exemplo. Uhum. A fecundação, a fertilidade, né? Tanto é que o símbolo, um dos símbolos de Exu é um falo ereto. Sim. Mas
de certa forma, Exu, enquanto comunicação, transita em todas as fases da vida, porque desde que a criança começa a balbuciar palavras, começa a gesticular, começa a se comunicar, Exu está presente. Exu é também regente da própria energia vital. Então, para sermos seres, né, no estudo dessa ontologia, dessa origem do ser, se não houver Exu, não tem pessoa. Eu discuto sempre, proponho sempre reflexões sobre essa origem do ser, sobre essa ontologia iorubá. E, para mim, o ser, a integridade do ser, ou a integralidade do ser, passa por corpo, ará, espírito, né? Personalidade, alma, autonomia, ori e Exu. Então não há um binômio corpo-alma, corpo-espírito para os iorubás. Há, na minha opinião, no mínimo, 3 elementos: corpo, Exu e espírito nessa integralidade, Então, se a criança já se comunica, Exu já está presente. Se a criança tem energia, Exu já está presente. Ele é personificado num homem, mas as suas regências transitam, atravessam todas as nossas faixas etárias. Exu também está presente quando a gente está idoso, significa dizer que há uma energia vital, né? mais ou menos diferente, mas existe, óbvio. Né? Então, quando o Exu começa a ser a comunicação? Quando a palavra é balbuciada, quando se fala, quando há comunicação. Mas a comunicação também precisa ser percebida de forma lato, de forma mais ampla, lato sensu, como diriam os latinos. Por quê? Porque e as pessoas mudas não se comunicam? Evidente que se comunicam. Então eles não têm Exu? Claro. Exu é comunicação. A fala é uma das formas de comunicação. O silêncio é comunicação. A expressão corporal, né, é comunicação. A escrita das mais variadas formas, cursivas ou não, são formas de comunicação. Então, a comunicação, onde há código e depreensão desses códigos de forma narrada ou não, está Exu. E a gente percebe essa questão do comunicar, até mesmo trazendo para dentro das nossas casas de orixá, a própria dança, né, professor? Ela é a comunicação da gente com o orixá. Perfeito. Os orixás, e nós, junto com eles, quando dançamos, estamos contando histórias. Cada um daqueles chamados atos dos orixás são percursos de vida, são rememorações das suas tragédias e das suas vitórias, são formas de transmitir, através da expressão corporal, ensinamentos. O Omolu, por exemplo, quando dança o Opanigé e vai, através dessa coreografia sacra, mostrando a palma e o verso das mãos, está distribuindo saúde e doença. Então, o que é distribuir saúde? Como é que um orixá distribui doença? E aí a gente também vai começando a entender que a relação que aquela cultura tem com a doença já não é igual à nossa. Se alguém distribui, alguém sagrado, um orixá, distribui doença, a doença talvez já não seja tão negativa, né? Não tem um contexto, um conceito tão negativo quanto pode ter para a gente. Enfim, a gente no Ocidente, né? Então, como disse você muito bem, a dança, a coreografia é uma forma narrativa. Professor,
Só quer falar um pouquinho para a gente dos 7 artefatos da palavra da cultura Iorubá? Eu Ah, fiz pois igual o bem. Cebolinha agora, falei Iorubá. Viva o Maurício de Souza. Grande Maurício de Souza, pai da Mônica, do Cebolinha, da Sim. Magali, da turma da Mônica. O senhor sabia que é o almanaque recorde, ele é o mais lido no planeta? É mesmo? É. Ah, que bom. Eu Eu, fico muito eu, eu, feliz. tava, eu tava assistindo uma reportagem, eu esqueci com quem que estava falando, e aí estava falando sobre isso, né? Que nem. Aí falando de vários almanaques que são muito vendidos e tal, mas a turma da Mônica, o Maurício de Souza, é assim, do planeta. Maravilha, Tá um grande vendo? orgulho, não só E porque é. ele é brasileiro, mas Exato. porque são as crianças falando, né? As Exatamente, crianças exatamente. falando, se comunicando há tantos anos. Mas vamos lá, esses 7 artefatos aí da palavra da cultura iorubá, quais são, por que são? Nesse livro, Conhecendo a Anagologia Iorubá e suas metodologias singulares, foi lançado em 21, Uhum, eu destaco exatamente nesse contexto do sistema oral, do sistema da oralidade iorubá, que, como disse, há métodos, há metodologias, há uma organização muito bem engendrada. E não preciso referendar, né? Não é necessário, mas a gente poderia entender cada um, cada um daqueles que eu chamo de artefatos da palavra iorubá como disciplinas. Por exemplo, são 7 os artefatos da palavra iorubá nesse sistema da oralidade. Os itãs, que são os contos, onde se conhecem aspectos históricos, geográficos, pode-se entender como história e geografia. Você tem os ouê, os provérbios, onde pode-se compreender a filosofia, a ética. Você tem os orim, os cânticos, você pode entender como o estudo da música, da musicalidade, da expressão corporal e por aí afora. Você tem os ofó, os encantamentos, onde pode-se entender aspectos da linguagem, aspectos da comunicação, da literatura. Você tem os oriki, você tem, que mais? Eu falei 5, ainda falta os poemas, Essé, e os adorá, as rezas, 7. Então, você tem teologia, filosofia, você tem literatura, você tem poesia, você tem tudo. E cada um desses que eu chamo de artefatos da palavra na cultura iorubá tem métodos também muito específicos. Cada um é um estilo de linguagem, é um estilo de literatura não grafada. Mas os itãs são estabelecidos, são compostos, são constituídos com elementos, com pontuações muito diferentes dos ouê, por exemplo, que são muito concisos, são objetivos, são frases cifradas quase, que são diferentes dos poemas, dos essé, enfim, são estilos de linguagem, estilos literários, como guardadas as proporções. Você tem o conto, você tem o artigo, você tem a novela, são formas muito diferentes de comunicar-se. Então, esses artefatos mereceram a minha pesquisa, mereceram o destaque que tem, né? Pra gente, a gente é que está tentando entender aquilo que eles já sabiam e já faziam há milhares de anos. Eu lembrei agora, como eu sempre falo com o senhor, das minhas relações de amor e ódio com as matérias de religião, mas dentre todas que eu fiz até agora, a que eu mais sou fascinada é pela linguagem das religiões. Porque em cada uma delas a gente, né, para ser religião, ela tem o rito, o mito, o símbolo e a doutrina.
Então, assim, todas elas têm isso e todas elas, de uma certa forma, têm o seu encantamento quando se fala do mito, do rito, né? Claro que sempre que estão falando, eu digo assim, aí, tá vendo? A África já faz isso tudo há muito mais tempo. O grande problema é que nós ocidentais temos uma arrogância enorme. Nós achamos aqui no Ocidente que nós é que ditamos o que acontece, como as coisas são. Por exemplo, o Carlos Linneu, Carl von Linné, arbitrou o nome científico de todas as plantas. Ele disse que as plantas se chamam dessa forma, os vegetais dessa forma, por critérios taxonômicos que ele estabeleceu, vem de uma escola que vem estabelecendo. Os urubais têm uma taxonomia curiosa. Eles não impõem o nome das plantas, eles entendem como as plantas se apresentam. Olha a perspectiva, completamente diferente. Nós dizemos que aqui no Ocidente, para ser religião, tem que cumprir tais requisitos. Mas quem Sim. disse que os orientais entendem esses requisitos, ou se tem outros, ou se não tem nenhum? Sim. Né? A cultura eurocêntrica ela é muito perigosa porque ela é muito arrogante. Né? Quando no Ocidente a gente acha que o sujeito pisou na Lua e meteu uma bandeira, a Lua é dele. Por que, gente? Como é isso? Né? O sujeito chega no Xingu, vai no cartório e compra a terra é dele. Como assim? E quem estava antes? E quem vive ali? E os mortos que estão enterrados? Enfim, quem cuidou dessa terra o tempo todo? Então, a cultura ocidental ela é muito pretensiosa, ela é muito arrogante, ela arbitra ou pensa que pode arbitrar tudo, explicar tudo. E não começa nem se explicando. Primeiro que sugiro sempre que pensar educação não seja no singular, há educações. Pensar ciência não seja no singular, a ciência. E como o tema do nosso encontro de hoje é comunicação, é importante a gente pensar também a pluralidade dessas possibilidades. Há Sim. comunicações. E a partir daí, quem sabe a gente também conseguir viver melhor com a diversidade, né, professor? Pois é, um dos pontos da diversidade que a cultura ocidental oficialmente não admite ou não entende é a comunicação entre os vivos e os não vivos, que existe. Né? E há métodos de se E o apurar senhor isso. usa um trecho do livro da professora Estela para falar disso, que é quando o senhor traz um trecho do livro dela, que ela fala exatamente de uma experiência de culto a Egum, né? Dessa comunicação. Deixa eu achar aqui para. Aqui, ó. Quando fala, ó, depende dela não para morrer, mas para ser lembrado. Talvez a educação em terreiro de Egum não ensine como vencer a morte e não lute contra ela. Talvez ela ensine a não esquecer e a lutar contra todo esquecimento. Pois é, o trabalho da Estela é muito interessante, belíssimo. Não só porque é minha amiga, mas porque eu admiro extremamente a sua sensibilidade, a sua dedicação, o seu respeito a essa cultura e o trabalho que ela faz de pesquisa para nos ajudar a entender isso também, aqui no Ocidente. Os iorubais têm uma relação, como disse, naquele sistema cultural, uma relação muito diferente com a morte. Eu não sei nem se a palavra em português morte dá conta daquilo que eles entendem que seja isso, semanticamente. Eu não posso dizer que uma pessoa morre na cultura iorubá, porque o verbo morrer em português tem uma semântica que nos indica o fim, né? A falência, o encerramento. Morreu, acabou. E a morte para eles não acaba com a vida.
não acaba com a memória, não acaba com a comunicação, não acaba com o contato. Porque mesmo depois que uma pessoa, entre aspas, morre, ela continua intervindo na vida dos chamados vivos nesse mundo. A comunicação permanente, há festas permanentes, então eles dançam juntos, eles comem juntos, eles celebram juntos, eles se reúnem em diversas ocasiões, em diversos ritos, como o Ipadê, por exemplo, que é uma... Ipadê quer dizer reunião. Reunião entre quem? Entre o pessoal do terreiro? Não, entre a comunidade do terreiro e os mortos, ou ditos mortos. Enfim, a celebração no culto Egungun é isso, é uma celebração com o parente morto. Tio, avô, enfim, com o pai. A gente ainda tem que encontrar uma outra palavra, uma outra semântica que dê conta de entender em português o que os iorubás pensam acerca da morte ou do morto. Né? Iku, a morte, não é só um substantivo, é uma divindade. Sim. Oku, o morto, não é só um defunto, mas é alguém que transpassou um portal e que não deixa de se comunicar conosco. Enfim, é uma conversa como a vida sem fim. Exato. E é interessante que, é por isso que eu falo da importância da filosofia iorubá ser mais compartilhada, porque a gente vive uma constante, eu costumo dizer que todo macumbeiro tem medo de assombração, que a gente vive naquela inconstante assim, a gente tem aquela coisa da ancestralidade, a gente sabe que isso existe, né? Ao mesmo tempo a gente tem medo disso, né? É aquele assim, eu chego na porta e vou. A gente, claro, nem todos, né, professor? Mas a maioria do que eu conheço tem medo. Eu sou uma. A gente, até quando está se pensando no orixá, né? Ao mesmo tempo, ai que lindo que a gente reza, que a gente pensa, mas a gente tem um certo receio, e eu acho que isso também é muito pela nossa visão ocidental, está entranhada na gente, né? E a gente não consegue vivenciar 100% da nossa religião, dessas percepções, né, professor? Isso tem a ver com o que o Maldonado Torres, com o que o Aníbal Quirrano chamam de colonialidade. Esses autores aqui do Cone Sul, eles destacam a compreensão de duas questões que têm a ver com isso que você está falando. O colonialismo, que foram eventos políticos e econômicos, em que um povo, um Estado, dominava outro ou outros, né, politicamente e economicamente. Mas mesmo depois que esses povos se libertaram, entre aspas, em que acabou esse domínio político e econômico, permaneceu aquilo que eles chamam de colonialidade. São influências desses países colonizadores que permanecem arraigadas em nós. Então, essa colonialidade, ela influencia na nossa própria imagem, na nossa própria compreensão do ser. Quem nós somos tem a ver com as referências dos nossos colonizadores. A nossa ideia de raça, a colonialidade do ser, do saber, do poder, a colonialidade do crer. Todas as nossas referências, ou as nossas principais referências de fé, de religiosidade, de moral, estão diretamente referenciadas dos nossos colonizadores do passado. Então, e esses efeitos, essas estratégias, são o que esses autores chamam de colonialidade. Então, a gente, se não tomar cuidado, né, somos todos seres ocidentais. Aqui no Brasil somos ocidentais, nós somos educados nas escolas ocidentais, somos parametrizados por
tudo isso que eu acabei de mencionar. Mas quando a gente entra no terreiro, se a gente não atentar para fazer esse exercício de descolonização, a gente vai ter medo do que não precisa ter. A gente vai desperdiçar oportunidades fundamentais e extraordinárias do contato com o metafísico. Quando a gente pensa, por exemplo, o transe, nós estamos fazendo um transe que envolve muita coisa, né? As nossas próprias referências de céu e de terra, a nossa própria referência de espírito e de matéria. Então, há uma nova encruzilhada em que nós estamos, o nosso corpo está no meio. Professor, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com o senhor, mas o podcast tem seu tempo limite. Eu peço que o senhor faça considerações finais. Já deixo aqui um convite para a gente vir num tema aí para a gente falar sobre algo assim que diz muito sobre minha pessoa, né? Vamos falar sobre o seu livro Eu, sobre suas descobertas em cima disso. E, enfim, muito feliz pelo senhor ter gravado esse episódio comigo. O senhor sabe o quanto lhe admiro, o quanto faço minhas trocas pessoais, educacionais com o senhor, né? Que o senhor sempre me orienta, me bota na linha, me chama para a real, que de vez em quando eu dou umas viajadas, mas assim, me sinto muito honrada na trajetória da minha vida, o senhor ter entrado, o senhor me botar no eixo, me incentivar aos estudos, e agradeço de todo o meu coração. Eu que agradeço, Claudinha, pelo carinho, pela consideração. Quem sou eu para botar alguém no eixo de alguma coisa? Você que está encontrando o seu caminho, que é o mais importante, né? O seu caminho é sempre o mais importante. Axé. Parabéns a você. Bom, eu queria agradecer a você mais uma vez pela gentileza, pelo carinho, e desejar a todos, a todas que nos ouvem, que nos assistem, que procurem refletir sempre. A nossa relação com a comunicação, a nossa relação com a troca de conhecimentos e de saberes tem a ver com reflexões e com abstrações. A gente precisa pensar a abstrair, inclusive abstrair pensando no outro. A alteridade é o exercício de abstrair de nós sensações que podem ser tocadas ou tocantes para os outros. As reflexões são extremamente fundamentais. Nada está pronto, não tem nenhuma informação que seja suficiente, senão aquela que é refletida por mim, pelo meu corpo, pela minha vida, pelos meus sentidos, pelas minhas necessidades, pelas minhas buscas. Então, eu acho que essas duas pernas são importantes para que a gente possa caminhar transformando para melhor os nossos dias, transformando para melhor as relações que a gente tem com a nossa sociedade e ela conosco. Axé. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Pessoal, então, a gente vai ficar por aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira. Beijo, beijo. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.